ao canal Palavra de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento do Senhor, a poder aprender as Sagradas Escrituras, a ter sede pela palavra, para que você receba a palavra de Deus e seja instrumento de pregação, de propagação do Evangelho. Deus, Ele quer te usar, mas para isso é importante aprender o que está na palavra. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 7 de Romanos. Mas se você ainda não assistiu os outros vídeos, volta um pouco, assiste os outros vídeos. Você pode se debruçar em Romanos capítulo 7. Se você não tem aí a sua Bíblia Sagrada, não tem problema, você pode acompanhar todos os versículos aqui atrás. Romanos 7:1. Ou vocês não sabem, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Assim, semana passada a gente estudou um pouco sobre a escravidão do pecado, sobre como a pessoa ela está escrava do pecado, mas a partir do momento que você conhece o Senhor Jesus, você está livre dessa escravidão. E agora você tem uma vida pela graça de Deus. Você que crê no Senhor Jesus tem essa vida na graça do Senhor, então não pode continuar com as mesmas práticas de antes. Tudo muda na vida. Só que antes de se aprofundar na graça de Deus, Paulo ele decidiu se aprofundar um pouquinho sobre como era a nossa relação com a lei. Aqui Romanos 7:1 está falando que a lei tem domínio sobre a pessoa enquanto ela está viva. Ele compara a lei como se fosse um casamento. Por quê? Nós vemos em Romanos 7:2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Então ele compara o nosso relacionamento com a lei com um casamento, porque ele fala que a mulher e o marido eles estão juntos enquanto eles estiverem vivos. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com quem que a gente vai casar, porque a ligação que você tem com essa pessoa é a ligação de uma vida. Você só rompe o vínculo com essa pessoa se uma dessas pessoas falecer. Então aqui nós vemos uma exceção que está na lei mosaica, na lei de Moisés, que diz assim, olha, enquanto você está vivo e está casado, você tem uma conexão com essa pessoa. Um dos dois tem que morrer para que a conexão ela possa ser rompida. Então, de modo que será considerada adúltera, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Então ele exemplifica, ele inclusive diz, olha, a conexão que nós temos, marido, mulher, é uma conexão de vida. Só que se você decidir romper essa união, se você decidir romper isso, que não seja pela morte de um dos dois, ou a mulher, o homem vai ser adúltero. Por quê? A mulher, se ela se separar do marido, enquanto um dos dois está vivo e mesmo assim decidem se separar, se a mulher decide casar com outro, ela e o outro vão ser adúlteros. E ele fala isso, ou seja, a conexão do casamento é uma conexão tão forte que ela liga duas pessoas pela vida. E aí ele compara essa conexão da pessoa com a lei. Só que assim, ele continua assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você, assim como estava conectado com a lei, como se fosse um casamento, agora você morreu. E essa conexão com a lei foi rompida, para que agora você tenha um outro casamento, um casamento com aquele que não vai morrer. Com quem? Com Jesus. Um casamento com a graça de Deus. Você rompe com aquela ligação com a lei e agora vive uma outra conexão, a aliança pela graça de Deus. Deus, Ele está te dando uma oportunidade para sair daquele império da lei que te unia, na verdade, a uma situação de regras, uma vida de religiosidade. Deus, Ele não quer que você viva numa religiosidade com fazer, não fazer, com cumprir metas que na verdade são inatingíveis, não. Ele quer que você esteja na graça do Senhor. Você vai sim estar se esforçando para não praticar o pecado, vai sim estar se esforçando para lutar contra a própria carne, mas você sabe que você é pecador. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que a gente
gente não vai conseguir atingir o nível necessário. Então é aí que entra a graça de Deus. É aí que nós percebemos que nós precisamos do Senhor. Se eu sei que eu preciso de Deus, se você sabe que você precisa de Deus, então recorra à graça que só vem do Senhor. Só Deus pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Só Deus que pode nos dar a vida eterna através de Jesus Cristo. Então é o tempo de morrermos para a vida antiga, de morrermos para a nossa escravidão do pecado e agora vivermos uma nova conexão, a conexão com Jesus, a conexão com Cristo. É essa conexão que vai mudar nossa história. Não é a conexão com fazer, não, é a conexão pela fé. É a fé com o nosso Senhor que vai mudar a nossa vida de dentro para fora. É a fé com o nosso Senhor que vai fazer com que você seja instrumento de Deus, que você seja instrumento do Senhor, para que você comece a pertencer àquele que ressuscitou, para que você comece a pertencer ao Senhor Jesus, para que você seja servo da justiça, para que você seja instrumento de Deus. Romanos 7,5: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Antes de conhecermos o Senhor verdadeiramente, nós sabíamos o que era certo, o que era errado, o que podíamos, o que não podíamos fazer. Mas o que acontece? A partir do momento em que você sabe o que não pode fazer, aí vem o pecado tentando você, para que você caia no pecado, para que aquela tentação seja geradora do pecado, para que aquilo opere no seu membro e você viva na escravidão, não consiga se libertar naquilo. Isso tem que ser passado na sua vida. Agora é um tempo novo, agora é um tempo de você viver uma nova vida em Cristo. Romanos 7,6: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo da lei. Antiga, Deus não quer você servindo da mesma forma de antes de conhecer o Senhor. Está na hora de você viver uma nova vida em Cristo, uma vida livre da lei, livre das amarras que te prendiam, te distanciavam do Senhor. Agora é um novo tempo, agora é um tempo que o Espírito Santo está contigo, agora é o tempo que o Espírito Santo ele está te chamando para ter intimidade com Ele. Esse é o tempo. O servo do Senhor, ele vive uma outra vida, uma vida em que a gente morre para a nossa vida antiga. É por isso que você é batizado em águas, porque isso simboliza a sua morte para aquela vida, a sua morte para uma vida distante de Deus, a sua morte para uma vida de religiosidade, achando que o que vai te salvar são as obras da lei, o que vai te salvar é fazer isso, fazer aquilo lá, quando na verdade a salvação é pela fé. Você está livre dessas amarras e entende que você precisa de Jesus. Você está livre dessas amarras e vê que é pelo Espírito Santo que está contigo, que é Ele que vai ser teu consolador, teu auxiliador, é aquele que vai te instruir no caminho de Deus. Mas ainda que você se esforce muito, nunca vai ser possível chegar nesse patamar. E aí é o momento que a gente entende que precisa de Jesus, que precisa do Senhor, que precisa de Deus. Deus é maravilhoso e Ele mostra a presença dEle em todo o tempo em nossas vidas. Ele mostra que Ele está conosco. Ele mostra que apesar de antes nós estarmos vinculados à lei, nós estávamos amarrados à lei, presos à lei. E aí o que acontece agora? Nós morremos para o pecado, nós morremos para a vida de antes, nós morremos para a vida de religiosidade e estamos em um novo casamento. Agora nós estamos unidos no casamento pela graça de Deus. Nós estamos unidos com o Senhor, nós estamos unidos com o Espírito Santo. Ele está na tua vida e Ele está dizendo tudo que você tem que fazer, como você tem que se aproximar de Deus. E uma das formas que Deus fala contigo sempre e vai continuar falando é pela palavra. Leia a palavra e Deus vai continuar falando contigo, não só na palavra, mas de várias formas, na oração, em momentos que você
nem consegue imaginar, Deus ele vai falar contigo, vai usar pessoas. Eu creio que Deus ele tem multiformes maneiras de falar contigo. Eu creio nisso. Romanos 7:7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. De repente você chegou até esse momento do vídeo e está achando que lei é igual a pecado, e não é. E inclusive Paulo ele explica, calma, lei não é pecado, são coisas diferentes. Por quê? A lei é pura, a lei é santa, a lei foi algo que Deus criou. Porém, o que acontece a partir do momento em que eu conheço a lei, que eu conheço o que eu posso e o que eu não posso fazer, eu sei o que é pecado, eu vejo o que é pecado, eu vejo que se eu praticar determinada coisa, eu vou estar praticando o pecado. E qual era o problema da lei? O problema da lei é que a salvação era só se eu praticasse tudo o que era preciso ser praticado. E se você sabe, eu sei, você sabe que é impossível ser perfeito o tempo todo, não tem como. Nós somos pecadores, nós falhamos, nós somos seres humanos. E eu falho, você falha. Se nós entendemos isso, nós entendemos que a lei ela é importante para conhecermos o pecado, para conhecermos o que deveríamos e o que não deveríamos fazer. Mas em compensação, a partir do momento que eu conheço o pecado ele se aproveita das ocasiões para que eu pratique esse pecado. Surgem as tentações para que eu pratique o pecado e me distancie do Senhor. Romanos 7:8, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Então a lei ela é importante para eu saber que eu sou pecadora. Porém, vem o pecado na minha vida e sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, eu caio mesmo em tentação, eu fico distante de Deus, então eu preciso do Senhor. A lei, ela revela a importância de Deus na nossa vida. Então é importante a gente saber que sim, nós estamos estudando agora um capítulo que fala da importância da lei, mas eu não tenho como falar da importância da lei sem falar de Jesus, porque a lei, ela evidencia algo muito mais importante que havia de vir, que é a presença de Deus, que é a presença do Senhor. A lei não é pecado, mas ela revela o que é pecado. Então o pecado se aproveita dessa ocasião para querer me atingir, para querer me distanciar do Pai. Romanos 7:9, houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Então houve um tempo em que você estávamos no período da inocência, em que a gente não sabia o que era, o que não era para fazer, mas tem sim um momento em que eu e você temos consciência que somos pecadores, temos consciência do que é a lei, seja a lei por a gente estudar a palavra de Deus, seja a lei que está no nosso coração, que Deus ele coloca em todos, essa noção do que é certo e o que é errado. Então há um tempo sim que todos desconhecem a lei, mas há um tempo em que nós tomamos o conhecimento da lei, a lei de Moisés, a lei do Senhor, nós tomamos esse conhecimento da lei que está no nosso coração, da lei natural. Então vem o mandamento e o pecado revive em nossas vidas, e se a gente não tiver o Senhor, a gente vai ficar escravo do pecado, a gente vai viver uma vida longe de Deus, e não é isso que Deus quer. Deus quer Ele bem pertinho de você, Deus quer que você queira a presença de Deus, Deus quer que você tenha sede por Ele, busque dessa fonte de água viva. Romanos 7:10, e verifiquei que o mandamento me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Então a lei, ela foi direcionada para que tenhamos vida, mas sem Jesus, sem Deus, isso acaba me levando para a morte eterna, para o distanciamento do Senhor. Lembra quando nós falamos sobre Adão? Lembra quando nós falamos que através do pecado de Adão veio o pecado no mundo, e eu e você somos pecadores porque não há
há justo nenhum sequer. Então, se eu estou longe de Deus, isso que eu vejo na lei, isso que eu vejo na palavra de Deus, se eu não pratico o que está na palavra, isso vai me levar à morte eterna. Porque o pecado, aproveitando da ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Então, eu sei o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Porém, o que acontece? Sabendo o que eu não posso fazer, vem a tentação para aquilo me enganar. Para sempre vir aquela coisa de, não tem problema fazer isso só dessa vez. Não tem problema fazer isso de ficar distante do Senhor. Não tem problema cultivar os prazeres da carne, não o que o Espírito Santo quer que eu viva. Sempre vai ter alguma coisa tentando invadir a nossa mente, dizendo, não tem problema, pode fazer isso. Mas se nós seguirmos a vontade da nossa carne, nós vamos para um caminho de destruição, nós vamos para um caminho de distanciamento de Deus, e Deus não quer isso para a tua vida e nem quer isso para a minha vida. Mas assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, primeiro, nós vimos ainda há pouco que não podemos confundir. Lei é uma coisa, pecado é outra. Através da lei, eu tenho consciência do que é pecado, certo? Mas a lei em si, a lei é santa, a lei é boa. A lei, se realmente eu praticasse, ela me levaria para mais próximo do Senhor. Eu me ficaria mais próxima de Deus, porque a lei de Deus, ela é boa. A lei de Deus não é ruim, não é injusta, não é uma lei justa, é uma lei boa, é santa. Isso eu tenho que saber. Então Romanos 7,13 diz, então aquilo que é bom se tornou morte para mim. Então ele está falando, a lei é boa e se tornou morte? Não, ele não está falando isso. Pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado, por meio de uma coisa boa, que coisa boa é essa? A lei. Por meio da lei, o pecado causou-me a morte, a fim de que pelo seu mandamento o pecado mostrasse toda a força de pecado. Então, nós vemos que, na verdade, a lei é boa, mas o pecado se aproveita dessa ocasião para que, pelo mandamento, ele venha com força e me faça desviar do caminho do Senhor, me faça ir para a esquerda ou para a direita. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque como conhecedor do que Deus quer para mim, eu não posso me distanciar desse caminho. Só que sozinho eu não consigo. Eu preciso de alguém para me ajudar, e esse alguém é Jesus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aí o momento em que Paulo reconhece que apesar da lei ser espiritual, apesar da lei ser santa, apesar da lei ser boa, eu, porém, você, porém, nós somos sim carne. Nós, se não vigiarmos, nós ficaremos sim escravos do pecado. Nós precisamos de Jesus. Nós temos que entender isso, que só com Jesus nós temos, só pela graça de Deus nós temos acesso à vida eterna, porque a nossa carne pede coisas que nos distanciam de Deus, e a gente precisa estar em constante vigilância, precisa estar em constante oração. Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Uma coisa que é importante, chegou num ponto muito importante, que é o processo de santificação. Porque quando você conhece o Senhor Jesus, você é regenerado, você é justificado, você é reconciliado com Deus. Mas saiba que durante o seu processo de santificação, várias vezes você vai querer fazer algo e vai acabar praticando outra coisa. Infelizmente, seria tão bom se a gente lesse a palavra e 100% do tempo a gente praticasse tudo o que está na palavra. Mas infelizmente haverão tempos em que a gente, mesmo sabendo o que é o certo, pela nossa carne, a gente nem mesmo vai se compreender, porque a gente acaba fazendo aquilo que a gente não quer fazer. Deus, Ele quer que a gente saia dessa vida, mas tenha consciência, volta e meia, você e eu vamos sim falhar em alguns pontos, e aí é o momento que nós precisamos recorrer ao Senhor, pelo sangue de Cristo.
Ele nos purifica de todo pecado. Pelo sangue de Cristo, você tem a reaproximação com Deus. Então saiba disso, que várias vezes pode acontecer. Esse tempo aconteceu com Paulo, que foi um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Pode acontecer e vai acontecer conosco, momentos em que nem mesmo a gente vai se entender. Mas quanto mais próximo você estiver do Senhor, menos isso vai ocorrer, porque você vai estar lutando contra isso. Romanos 7,16. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Então, se você não quer praticar o pecado, você está dizendo que a lei é boa. Eu tenho que praticar o que está na lei. Eu tenho que praticar o que está na palavra de Deus. Mas, às vezes, eu faço aquilo que não está na palavra, que Deus ele fala que não é para fazer. Então, se eu faço aquilo que eu não quero fazer, eu estou dizendo, opa, a lei é boa, mas, infelizmente, eu não estou, nesse momento, alcançando esse patamar. E Romanos 7,17 diz, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais distantes do Senhor, mais vezes isso vai acontecer. Você vai estar numa vida de pecado, uma vida distante do Senhor e nem vai reparar o quanto vai estar escravizado pelo pecado. Mas ainda que você esteja firme com Deus, a tentação virá para que aconteça isso, para que você pratique coisas que não quer. Então a gente nesse processo de santificação, Deus ele está te lembrando de coisas que precisam ser abandonadas. Deus ele está te lembrando de práticas que precisam ser deixadas para trás. Porque há um pecados, né, que vão tentar fazer com que você se distancie de Deus. A gente tem que tomar e vigiar muito isso, com essa prática, com esses atos que nos distanciam do Senhor. Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o fazer. Várias vezes você pode se encontrar nessa situação de querer fazer algo, mas não fazer. Mas cuidado, quando isso acontece, significa que você está na carne. Significa que naquele momento não está buscando o Senhor como deveria, que naquele momento não está orando como devia. Muito cuidado, porque se a gente não vigiar, se a gente parar de orar, se a gente parar de ler a Bíblia, se a gente parar de buscar a Deus, a gente vai entender que realmente a gente vai começar a praticar coisas que nos distanciam de Deus. Porque a gente não tem só espírito, a gente tem carne, você tem vontades. E nessa vontade da carne não habita, né, o bem, mas não esse fazer o bem que você quer, você acaba não conseguindo fazer. Então é importante, é um tempo em que Deus te chama para se reaproximar do Senhor, pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então será que você tem praticado coisas que têm te distanciado do Senhor? Será que você quer praticar o bem, mas não tem conseguido fazer? Paulo se viu nessa situação em alguns momentos, mas olha, isso não é motivo para viver no lamaçal, isso não é motivo para viver longe de Deus. Não, isso é motivo para lutar, para guerrear. Comece essa batalha, carne, espírito, se aproxime do Senhor e toda vez que vier a tentação, Deus vai te dar um instrumento para você não cair em tentação, para você não praticar o pecado. Quanto mais próximo do Senhor, mais armas você terá, mais munido com a armadura de Deus você estará para poder vencer todos esses dardos inflamados, todas essas setas do maligno vão sair, porque eu creio em nome de Jesus que você vai ter alguém contigo, alguém muito especial, que é o Espírito Santo, te ajudando a superar toda a tribulação, toda a tentação, toda a adversidade, para que você permaneça firme com a casa sobre a rocha. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então será que nós temos vivido dessa forma? Fazer o que não quer?
Não, nós precisamos lutar contra isso para começar a praticar a palavra de Deus. Mas tenha certeza que se você está fazendo o que não quer, é porque o pecado está prevalecendo na sua vida, a carne está prevalecendo. Assim encontra esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Então, diversas vezes você vai querer praticar a palavra de Deus e a sua carne vai estar dizendo: não, não precisa, não faz. Mas você sabe o que está na palavra, você sabe que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, penetrante, e eu creio que você vai se firmar na palavra e praticar o que está na palavra de Deus e não praticar o desejo da sua carne, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Será que você tem prazer na lei do Senhor? Será que você tem prazer em ler a palavra de Deus? Será que o momento de leitura da Bíblia é um momento prazeroso na sua vida? Será que ler a palavra de Deus é algo que te dá paz? É algo que te dá um sorriso? É algo que te dá alegria? Infelizmente, para muitos, ler a palavra de Deus é algo ruim. Não é algo ruim no sentido assim genérico, né? Não, ler a palavra de Deus é ruim, não. Mas torna esse momento um momento ruim, cansativo, um momento como se fosse assim um outro qualquer do dia, quando na verdade é o tempo que Deus está falando contigo, é o tempo que você está aprendendo a ser um instrumento de Deus, é o momento que você está aprendendo a mergulhar na palavra para falar dessa palavra para outras pessoas. Deus, ele quer que você tenha prazer na lei de Deus. Porém, saiba que mesmo tendo prazer na lei de Deus, seus membros, a sua carne vai às vezes pedir outras coisas. E você tem que tomar cuidado, tem que estar firme em Deus para não ceder à vontade da sua carne. Romanos 7:23. Vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, você tem prazer na lei de Deus, mas a sua mente, a sua carne está pedindo outra coisa. Se você ceder à carne, você vai ter uma vida de escravidão do pecado. Você não vai conseguir ter a vida plena em Cristo que Deus quer que você tenha. Pensa nisso, para que você não tenha essa vida, para que você lute contra isso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode te livrar dessa situação? Quem vai te ajudar a não ser escravo do pecado? Quem vai te ajudar a ganhar essa guerra que tem a lei de Deus, que tem o seu corpo, né? A sua carne, o seu espírito? Quem vai ganhar? Quem vai te ajudar a ganhar essa guerra? Quem vai te livrar disso? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. É Jesus que te ajuda nessa guerra. Não fica tentando lutar sozinho, não. Lutar sozinho te faz sentir sozinho, quando na verdade Deus, ele está contigo. Deus, ele quer te ajudar a superar essa situação. Deus, ele quer te ajudar a entender que ser servo de Deus, que ser filho de Deus, que está vinculado à graça de Deus, significa abandonar a vida antiga e viver uma vida nova. Só que nessa vida nova vai ter luta, carne e espírito. Mas se você estiver firme com Deus, firme em Jesus, graças ao nosso Senhor Jesus, você vai ter a reconciliação com o Senhor. Você vai vencer essa guerra, você vai vencer essas batalhas e vai permanecer firme com o Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, vai sempre existir essa guerra, mas graças a Deus que temos Jesus. Graças a Deus que você tem Jesus, porque nós temos esse favor imerecido e Ele quer te ajudar. Ele quer estar contigo diariamente para que você supere todas essas barreiras, para que você tenha uma vida em plenitude com Ele, uma vida pela graça de Deus, livre da religiosidade e firme com o Senhor. Deus, ele quer que você esteja firme nele, mas só em Jesus é possível. Gostou dessa palavra? Então compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Se inscreve no canal. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem.